torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre o resultado da partida de ontem, né? CSA 0, Vasco da Gama 0. Jogo que aconteceu no estádio Rei Pelé. Vasco da Gama dominou, né? Primeiro e segundo tempo, teve aí muita posse de bola, mais finalizações. Infelizmente o resultado não veio, né? Eu acho que mais por incompetência do Vasco, porque no caso a proposta que o CSA entrou nessa partida aí foi realmente se defender, né? O Vasco que errou muito ali no último terço do campo. A gente vai falar muito sobre essa partida. Também vamos trazer aqui, né, a informação que saiu aí da possível investida do Mônaco da França para tentar tirar o Ryan, titular absoluto do Vasco ainda nessa janela de transferência. Informação aí do jornalista Jorge Nicola. E vamos falar aqui também, né, do interesse do Atlético Mineiro no lateral direito do Vasco, Paulinho, né, que já jogou nos profissionais do Gigante da Colina, atualmente está no Sub-20. E já peço aquela colaboração, se inscreve se você não é inscrito, deixa aquele likezão, compartilha nosso vídeo em suas redes sociais aí para estar ajudando nosso canal aí chegar para mais vascaínos aí, né, ter a oportunidade de acompanhar aqui nossos vídeos, né, e também ouvir aí nossas opiniões aí sobre as informações que a gente traz aí diariamente. Pós-jogo, pré-jogo, participar aí também de lives aí, né. Ultimamente a gente não tem feito aí muitas lives. No caso aí, quase não tem nem feito live, né, porque o tempo tá muito curto. Mas em breve a gente vai voltar com as lives aí de novo. E vamos começar o vídeo aqui, galera, falando da possível investida aí do Atlético Mineiro, né, para tentar tirar o lateral direito, Paulinho, né, que atualmente está jogando no Sub-20. Paulinho jogou aí nos profissionais do Vasco, 7 partidas, fez um gol, mas desceu para a base de novo, né, para ganhar ali uma minutagem maior, né, ter mais oportunidade e continuar ali sua formação nas divisões de base do Gigante da Colina. E eu acho que de certa forma até bom, né, pro Paulinho, porque o nosso técnico Fernando Diniz, ele não gosta, cara, de utilizar aí muito a divisão de base do Vasco, né? Ele não gosta de usar as categorias de base do Vasco, seja o Sub-20, seja o Sub-17, seja o Sub-16. Ele não gosta. O Fernando Diniz, ele tem ali uma maneira diferente, né, de trabalhar. Ele gosta de trabalhar com jogadores prontos. Essa é uma das principais características dele, né? E a gente não pode não pode nem ficar contestando, né? Porque senão daqui a pouco vai ter gente aí que vai achar que a gente aí tá criticando, né, o técnico Fernando Diniz. Até acha aí que o Fernando Diniz está se enrolando aí um pouco aí, né? Aos poucos aí com esse time do Vasco, né? O time tem jogado muito bem, tem feito aí mais finalizações contra seus adversários, tem tido aí muita posse de bola, vem dominando aí todos os jogos, né? Mas já não consegue ganhar, né? Já não ganha há cerca de 6 jogos aí, né? São 4 empates aí, 2 derrotas. Então eu acho que o Fernando Diniz tinha que olhar com mais carinho aí para a divisão de base do Vasco, né? Olhar aí principalmente para a categoria de base aí do Sub-20, que tem muitos jogadores ali que não perdem para nenhum desses que estão aí nos profissionais, né? Principalmente Garré, Alex Teixeira, Jean Davi, o suíço que saiu, Maxime Domingues, entendeu? Eu acho que o Diniz tem que olhar assim com carinho para essa base do Vasco. Já em relação aí à proposta do Galo, o Galo fez aí uma proposta por empréstimo, né, do lateral direito Paulinho, com a obrigação de compra fixada em 2 milhões de dólares aí, né, ou euros, não me lembro, mas se eu não me engano é em dólares, né, 2 milhões de dólares ou de euros, cara. Mais ou menos ali o mesmo valor, né? O dólar ele tá um pouco abaixo do euro, mas eu sei que o Galo fez essa proposta por empréstimo e o Vasco, no caso, ainda não respondeu, né? O posicionamento oficial do Vasco
ainda não veio. A princípio o Vasco não gostou dessa proposta que o Atlético Mineiro fez, né? Por isso, essa demora para o Vasco responder aí de forma oficial a essa proposta do Atlético Mineiro. Eu acho que o Paulinho não sai. 2 milhões aí fixado de dólares aí é muito pouco dinheiro, né? E eu acho que o Vasco vai continuar deixando o Paulinho continuar ali sua formação na categoria de base aí de sub-20, né? E quem sabe mais pra frente aí o Paulinho volte a ter oportunidades aí nos profissionais do Gigante da Colina. Agora a gente vai falar aqui sobre outra informação, que no caso essa informação é a informação do Ryan. O Ryan, segundo Jorge Nicola, né, pode estar muito próximo de sair do Vasco, né? Não é eu que estou falando, o jornalista Jorge Nicola em seu canal soltou que o Mônaco da França prepara uma investida que eu acho que vai ser difícil segurar o Ryan, né, se realmente o Mônaco casar aí, né, muito dinheiro nessa janela de transferência aí, né, para levar, no caso aí, né, nosso titular absoluto para jogar lá na França, né. Segundo o Nicola, né, o Mônaco vai pagar muita grana, cara, muito dinheiro aí, né? No Transfermarkt o Ryan tá avaliado em 14 milhões de euros. E no caso aí, né, o contrato que o Ryan tem com o Vasco é até o final do ano que vem, o final de 2026. E a multa rescisória do Ryan tá em 40 milhões de euros, né? É a multa rescisória que o Ryan tem. No caso aí, né? O Vasco tem com o Ryan, né, um contrato. Então, acredito eu, né, que proposta abaixo de 20 milhões de euros aí, dificilmente o Ryan vai sair. Ainda mais agora, né, com o técnico Fernando Diniz. O Ryan tem evoluído muito, né, tem melhorado muito aí seu futebol. Falando aqui tecnicamente, né, o Ryan tem tido aí mais finalizações. O Ryan consegue ali utilizar bem sua velocidade, né? Tem melhorado muito, os números não mente, né? O Ryan tem cerca aí de 100 jogos com a camisa do Vasco, né? 102 jogos. E tem 10 gols aí e uma assistência. No caso, o Ryan, nesse ano de 2025, a evolução dele aí vem no caso aí em uma crescente muito boa, né? Eu fico muito feliz aí de ver como o Ryan vem jogando, né? Como ele vem evoluindo aos poucos. Ano passado ele jogou muito, mas não entregou aí muitos gols e assistências, né? Mas nesse ano aí ele desencantou e tá sendo aí o principal jogador do Vasco, na minha opinião aí, né? Jogador aí mais completo, que tá entregando muito ofensivamente, né? O segundo aí é o Verratti, na minha opinião. O Verratti também entrega muitos gols, né? Apesar de estar numa péssima fase aí, né? A gente vai até falar aqui um pouco do Verratti quando a gente entrar aqui no tema do jogo. Mas para mim aí o principal jogador de ataque do Vasco nessa temporada de 2025 é o Ryan. E o Mônaco da França vai casar aí muito dinheiro, vai casar aí milhões para tentar, né, tirar o Ryan do Vasco ainda nessa janela de transferência, né? E se fizer a proposta abaixo aí de 20 milhões de euros aí, dificilmente o Vasco vai aceitar, né? Eu acho que pro Ryan sair do Vasco aí uma proposta aí na casa de pelo menos 25 a 30 milhões de euros aí, o Vasco não vai conseguir segurar. O Vasco não vai resistir, né? Vai ser aí muito bom, né? Financeiramente pro Vasco, né? A gente vai perder muito, tecnicamente falando, mas no financeiro aí vai ajudar muito. Então, veremos aí, né, se realmente se concretizar aí essa informação do jornalista Jorge Nicola, né? O Mônaco da França chegar aqui, casar o dinheiro, né? Muita grana, uma proposta aí acima de 25 milhões aí de euros. Dificilmente a diretoria do Vasco vai conseguir segurar o atleta Ryan, né? Que vem evoluindo muito, vem jogando muita bola aí com
a camisa do Vasco da Gama. O Ryan também é um jogador de seleção brasileira, né? A gente também tem que destacar. Na seleção brasileira, o Ryan tem 10 jogos e 2 gols pela seleção sub-20. Jogou muita bola, já foi campeão sul-americano, né? Inclusive ele fez um gol nessa competição, né? Se eu não me engano aí. Nenhum dos jogos decisivos ele fez um gol. Se eu não me engano foi contra a Argentina, né? É um jogador que é muito decisivo. No último jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro ele fez um gol, né? Foi contra a equipe do Inter, jogando lá em Porto Alegre. Então seria aí uma perca muito grande, né? Falando tecnicamente, né? Mas financeiramente aí seria um alívio aí imenso, né? Pro Vasco da Gama, que não vive um bom momento, né? Falando financeiramente. O Vasco vive aí numa recuperação judicial, né? Que inclusive ainda não saiu, né, o plano aí de como vai ser executado aí, porque tem credores ainda que não estão satisfeitos, né, da forma aí que o Vasco quer pagar. Tem credores que não aceitaram, né, no momento, não vão aceitar. O Vasco ainda tem que convencer alguns desses credores aí, né, para na hora que sair aí no plano de execuções aí não ter nenhum problema, né, na hora de começar a cumprir seu acordo, né. E é isso, torcedor. Agora vamos passar aqui pro futebol, né, vamos falar um pouquinho aqui, porque já bateu cerca aí de 11 minutos, né, de vídeo. A gente vai falar um pouco do resultado entre CSA e Vasco, né, jogo que aconteceu ontem, válido pela Copa do Brasil. O Vasco da Gama aí teve a oportunidade aí de fazer muitos gols, né? Perdeu um caminhão de gol. O CSA jogou fechadinho, né? O Vasco ali comandou o jogo do início ao fim, muita posse de bola. O Vasco propôs ali o jogo, né, contra o CSA. O CSA ali jogou fechadinho, só explorando os contra-ataques, né? O CSA também teve algumas oportunidades também de fazer gols em jogadas ali de contra-ataque, né? Principalmente com seus pontas ali, né? Vale destacar aqui o Baianinho, né? Que perdeu ali um gol cara a cara, né, com o Léo Jardim. Teve também um gol que ele perdeu, que ele ficou praticamente sozinho dentro da área, né? O PH conseguiu desarmar ali na hora que ele ia finalizar, né? Dentro da área, praticamente sozinho. Então o CSA também deu trabalho pro Vasco, mas em quesito posse de bola o Vasco foi unânime aí, né? Muita posse de bola, muitas finalizações, né? Verratti perdendo um gol dentro da área, chutando tendo um chute bloqueado, né, dentro da área. Teve aí também lances de muito cruzamento, né? O Verratti ali perdeu muitos gols, porque os zagueiros ali do CSA são zagueiros ali com imposição física, né, muito grande, e também jogadores altos, né, conseguiram ali neutralizar as possibilidades ali do Verratti fazer gol pelo alto, né? Mas a bola chegou muitas vezes ali e os zagueiros do CSA cortou, né? Se tivesse dado algum vacilo ali, com certeza o Verratti tinha feito pelo menos um golzinho ali pelo alto, né? Teve também, né, a entrada do Thiago Mendes. Thiago Mendes ali, na minha opinião, jogou muito e tem muito a evoluir com essa camisa do Vasco. Felipe Coutinho também, né, voltou de lesão, jogou ali no segundo tempo. Inclusive o Coutinho ali perdeu uma das principais oportunidades que o Vasco teve no jogo, né? O Coutinho perdeu um gol dentro da pequena área ali, né? Ele poderia muito bem sozinho. Só teve ali um zagueiro ali, né? Um zagueiro não, uns 3 zagueiros ali dentro do gol, atrapalhando ali o ângulo dele, né? Mas se ele conseguisse ali, na hora que ele finalizou, né, de perna direita não, perna esquerda que ele finalizou, que ele estava no lado direito, se ele conseguisse ali finalizar de trivelinha ali, né, a bola pegasse um efeito ali para dentro, ele teria feito aquele gol que ele perdeu dentro da área. Mas ele acabou chutando ali, né, meio que de chapa,
querendo acertar ali o ângulo, né? A bola acabou pegando o efeito e saindo praticamente quase na lateral ali, né? Se eu não me engano, foi lateral ou escanteio, uma coisa assim. O Coutinho também teve uma oportunidade, né? Um chute ali de fora da área. O ângulo estava aberto ali para ele, né? Só que ele acabou pegando de peito de pé, a bola subiu muito, foi para fora. Cara, o Vasco teve muitas oportunidades aí, muitos chutes bloqueados. Quase todo mundo aí do time do Vasco chutou, né? PH, Ryan, Verrete, Coutinho, Thiago Mendes também chutou, teve chute bloqueado. Eu acho que o time do Vasco jogou muita bola, mas faltou ali ter mais paciência ali no último terço do campo para tentar furar o bloqueio ali, né, que foi implementado pela zaga do CSA, né? Faltou ali mais jogadas ali de infiltração, né? O David, na minha opinião aí, deixou um pouco a desejar, não jogou muito, mas enfim também teve ali uma atuação razoável, né? Eu acho também que o lateral do Vasco, os laterais aí, né, o Piton, o PH também jogaram muito. O time em si, né, jogou bola aí para vencer, mas não conseguiu fazer os gols, né? Então a gente acaba ficando aqui um pouco triste, porque a gente queria ter trago um resultado aí, né? Pelo menos de 1-0 aqui pro Rio de Janeiro. E é isso, torcedor. 6 jogos sem vencer. O Vasco acabou dando mole aí, né? E agora é focar no Mirassol, né? Que o Vasco vai jogar aí. O Campeonato Brasileiro é o próximo desafio do Vasco, né? Então, a gente vai finalizar o nosso vídeo aqui. Muito obrigado por terem assistido até o final. Fiquem com Deus aí. Saudação vascaína.